Comunicado oficial. Informo que a Corte das Corujas terá suas vendas interrompidas por tempo indeterminado a partir do dia 10 de maio. Vivemos um período de perseguição onde todo cuidado é pouco e por isso eu decidi fechar a corte para novos membros e manter apenas os que já estiverem lá. E nesse mesmo dia 10 eu farei uma promoção de encerramento das vendas da corte, sendo também o último dia possível para entrar na Corte das Corujas. Se você ainda não é membro, essa vai ser sua última oportunidade em um futuro próximo. Criei um grupo silencioso de WhatsApp para divulgar o link promocional no dia 10 de maio. Clique na descrição e no comentário fixado abaixo e acesse. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2 e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é do Samuel Reine e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, um abraço diretamente de Salvador, Bahia. Acompanho seu conteúdo há um tempo e curto bastante a forma como você aborda comportamento masculino e realidade social, mas nesse ponto específico sobre GPs, ou mulheres do job, eu tenho uma visão um pouco diferente, baseada muito mais em prática do que em teoria. Existe um fórum chamado GP Guia, eu já falei sobre ele em vídeos aqui, do qual já fui moderador, que funciona praticamente como um banco de dados nacional. Lá as mulheres são avaliadas em vários aspectos: aparência, atendimento, envolvimento, postura e custo-benefício. Isso cria um nível de transparência que, gostando ou não existe nas relações convencionais. E eu falo isso com bagagem real. Em 2024 cheguei a sair com cerca de 45 GPs. Passei por todo tipo de experiência, desde as pisteiras mais simples até as de elite, alto padrão. Ou seja, tive contato suficiente com diferentes dinâmicas para formar uma visão própria longe de idealizações. E é aí que entra um ponto que muita gente ignora: a diferença entre narrativa social e realidade prática. Existe uma ideia muito forte de que a, entre aspas, mulher de família é naturalmente mais confiável, mais limpa ou mais segura. Mas isso não se sustenta quando você olha o comportamento ao invés do rótulo. Eu mesmo já tive clamídia e foi justamente com uma mulher fora desse meio. Isso quebra completamente essa visão romantizada. Quando ele diz fora desse meio, ele quer dizer fora do ato pago, né? Continuando. Enquanto isso, muitas GPs, principalmente as que levam como profissão, operam com lógica de mercado, cuidados com a higiene, saúde e a experiência do cliente. Não é sobre moral, é sobre sobrevivência e reputação. Outro ponto que eu acho essencial é o que o próprio Trunks do Futuro já comentou em um vídeo dele, que é o seguinte: quanto mais mulheres o homem se relaciona, mais ele tende a ficar desapegado e menos enebriado pelo feminino. E isso, na prática, muda completamente a forma com a qual o homem enxerga o relacionamento. Porque a verdade é que a maioria dos homens vive em escassez afetiva e sexual e por isso supervaloriza qualquer validação feminina. Quando o cara ganha repertório, ele começa a perceber padrões. Comportamento repetido, jogos emocionais, diferenças reais entre interesse genuíno e conveniência. E é aí que entra outra conclusão minha que muita gente não está pronta para ouvir. 99% dos homens não sabe o que é de fato ser bem tratado por uma mulher, porque o parâmetro deles é baixo, é baseado em migalhas, esforço unilateral ou idealização. Quando o cara passa a ter mais experiências, seja com profissionais ou não, ele começa a comparar, e comparação gera consciência, e consciência quebra a ilusão. Agora, trazendo isso para um plano mais psicológico, entra um conceito que eu acho que você poderia explorar melhor: o coping. Dentro da psicologia cognitiva, coping pode ser entendido como uma narrativa interna que ajuda o indivíduo a lidar com a realidade. É diferente do que muita gente pensa. Nem todo coping é ruim. Existem copings destrutivos que afastam da realidade e também existem copings construtivos que geram ação. Alguns exemplos simples. O pensamento de vou ficar rico pode não ser garantido, mas te faz agir. Ou o pensamento de vou meter o shape, mesmo sem perfeição, melhora a sua vida. Ou então, vou mudar a minha realidade, isso te tira da inércia.
Ou seja, mesmo que a crença não seja 100% racional, o efeito prático pode ser extremamente positivo. A maioria dos normes utiliza a premissa errada, mas pelo menos vão ter o benefício de um coping edificante. E olhando sua própria trajetória, isso fica evidente. Existe ali uma crença no próprio potencial que faz agir. E isso, no fim, é o que separa quem vive de quem só observa. Então, juntando tudo, a conclusão que eu chego é: o mundo real é muito mais complexo do que os rótulos sociais sugerem, a experiência prática muda completamente a percepção masculina, a escassez gera idealização e a abundância gera clareza, e algumas mentiras úteis são, na verdade, ferramentas de evolução. Acho que isso daria um tema forte no seu canal e segue o tema padrão Enem: a importância dos copings para a manutenção da sanidade mental. E aqui finaliza o Samuel Reine num e-mail excelente, gostei bastante do e-mail dele. E a segunda doação é uma antiga do Mel Boriano, que tem mais de um mês essa doação, e ele queria que eu falasse do Samuel Varcaro e de atração negociada versus atração genuína. E eu deixei morrer um pouquinho o assunto do Daniel Varcaro, por isso que eu demorei para fazer esse tema de vídeo dele, porque eu não quero que os vídeos furem a bolha mais, tá? Ficar fazendo vídeo de notícias e tal é merda, chama muito a atenção de norme, e eu não quero isso, eu quero manter os vídeos na bolha. Então vamos falar sobre esses dois temas aqui. Um agradecimento primeiramente ao Samuel Reine e ao Mel Boriano. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link se encontra na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E também podem escolher um tema ou relato para eu falar aqui no canal, tá? Livre, desde que siga as regrinhas que lá estão. Vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Lembrem-se de compartilhar o vídeo somente com homens da bolha, homens que estão prontos para entender esse conteúdo. Não compartilha com aquele seu priminho que você sabe que é Blue Pill e não vai entender esse conteúdo aqui, tá? Então vamos a este assunto. Veja só. Eu acho que o Samuel Reine aqui, ele cometeu alguns equívocos. Primeiro, ele disse que abundância leva a comparações, e comparações levam à consciência, e a consciência leva à destruição de ilusões, ou algo parecido, né? E aí é que tá, né, cara? Porra, é uma questão espiritual, cara, não é uma questão de experiência, sabe? Nem sempre, tá? Nem sempre o homem que ele tem muita abundância sexual, atração genuína, se relacionou com várias mulheres, sendo elas profissionais ou não, nem sempre ele desenvolve uma consciência, nem sempre ele desperta e nem sempre ele se torna um homem que nós aqui dentro da comunidade admiramos e chamamos de homem desperto, homem que sabe da realidade, um homem lúcido, sóbrio, né? A exemplo do próprio Daniel Varcaro, ou vários outros ricaços aí, milionários, bilionários até, que são extremamente manginas, são extremamente betas, né? Como o Thiago Nigro, do Primo Rico, ou aquele Gaba, né? O Gaba que faz food reviews, cara, ele se casou com a ex-atriz pornô, Fabiane Thompson, né? E eu já homenageei ela, muitos de vocês já homenagearam, então assim... Cara, esses caras tiveram muito acesso à mulher, seja por atração negociada, atração genuína. Eu vou falar sobre isso mais à frente e como esses dois tipos de atração operam na mentalidade, na psicologia masculina. Mas eu só vou deixar claro aqui pro Samuel Reine que, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, ele pode discordar, qualquer um de vocês está livre para discordar, mas na minha opinião, a questão do homem despertar ou não é uma questão espiritual. E quando eu digo espiritual, não estou falando de questões esotéricas, né? Como eu disse no vídeo anterior. São valores, sabe? É uma questão intrínseca, subjetiva. São valorações que o próprio homem tem dentro de si. Por exemplo, cara, vamos pegar, por exemplo, o caso desses três aí que eu citei. Daniel Varcaro, Thiago Nigro e Gaba. Não importa pra mim o quão agradável as mulheres deles tenham sido, tá? O quão fiéis elas são, o quão parceria elas são, o quão incríveis elas sejam capazes de fazer o homem delas se sentir. Eu não me relacionaria com nenhuma delas, porque o que eu valorizo numa mulher é muito diferente do que esses homens valorizam. Pegue o Daniel Varcaro. Meu irmão, o cara, ele era um dos homens mais ricos do Brasil. Eu digo era porque agora ele tá preso, né? Então, parece... ele tá vivo, não tá morto, né? Mas agora preso, ele já não tem mais aquele potencial que ele tinha quando tava livre. Ele ainda continua rico, claro.
mas o potencial dele foi capado brutalmente. E, cara, vocês têm ideia que o filme O Lobo de Wall Street foi baseado num cara que gastava bem menos que o Daniel Vaccaro, que luxava, ostentava e consumia bem menos que o Daniel Vaccaro? O Daniel Vaccaro, ele gastava milhões, tá? Centenas de milhões de reais em festas a troco de nada, cara. Em fins de semana que ele passava em ilhas privativas e tudo mais. O casamento dele foi mais de 250 milhões de reais, ou por aí, né? E assim, esse homem, ele teve muito acesso a mulheres, muito acesso a sexo. Mas o comportamento dele com aquela tal Martha Graeff, cara, deplorável, deprimente, entendeu? Quando eu vi ele falando assim, peleleca, né? Falando com aqueles linguajares fofos de namorado e tal, que tipo, isso deve diminuir as bolas do cara, né? Isso foi normalizado como exemplo de carinho, como demonstração de afeto e tal. E tudo bem, era em privado e acabou sendo vazado aí, e agora ele tá sendo julgado socialmente por conta desse comportamento, mas não era pra vazar, né? E claro, dentro de quatro paredes, o que o homem faz com uma mulher não é do interesse de ninguém, né? Era a vida privativa deles e tudo mais. Só que assim, agora que vazou, agora eu vou dar meu julgamento, né? Do meu ponto de vista, mesmo que o homem, que ninguém saiba disso e que não acabe vazando e que o homem ele não seja ridicularizado, né, humilhado, exposto por esse comportamento, cara, eu acho que esse comportamento estimula no homem uma certa emasculação, sabe? Não é por nada, não. Não é nem do ponto de vista assim, as pessoas vão saber e vão me humilhar. Não, é você olhando pra si mesmo na frente do espelho. E pro Daniel Vaccaro, por exemplo, eu acredito que ele não se sentia menos homem se comportando assim. Eu acho que ele se sentia até mais homem. Só que eu não me sentiria muito homem me comportando assim, mesmo que ninguém soubesse além da minha parceira, né? Eu ia me olhar no espelho e, sei lá, me sentir menos homem. E quando eu digo me sentir menos homem, não é do ponto de vista de uma insegurança, né? Essa narrativa de que o homem é inseguro, que ele não faz isso, que ele não faz aquilo pra defender a masculinidade dele, isso aí é uma narrativa subversiva, oportunista, pra pegar justamente os homens mais fracos e mais inseguros, veja só como o jogo é mesquinho e astuto, né, pra caramba, e fazer eles demonstrarem fraqueza. E esse é o grande problema, a demonstração de fraqueza, tá? Porque em grande verdade, o homem ele nasce sozinho e ele morre sozinho, sabe? Ele não pode confiar em ninguém, cara, nem mesmo na mulher dele, que ele passou 30 anos do lado, teve os filhos dele e disse que o ama. É exatamente por isso que o seu avô, em épocas onde ele tinha legitimidade para fazer isso, ele simplesmente colocava a sua avó no lugar dela e dizia, olha, esse assunto aqui não é de mulher, tá? Isso aqui não é para você ouvir. Isso me lembra até um caso que aconteceu recentemente, onde eu acabei tendo alguns problemas aqui na Austrália. Nada demais, foi um acidentezinho que eu tive de moto, e aí eu acabei torcendo o tornozelo, não fiquei ferrado nem nada, e eu falei isso pro meu irmão, mas eu não falei pra minha mãe porque eu não queria que ela se preocupasse. Meu irmão deu com a língua nos dentes. Eu pedi pra ele não falar pra ela, ele falou, filha da mãe. E cara, minha mãe ficou sem dormir, mas eu não tive grandes problemas, tá? Foi até no dia em que eu tava meio sério, eu tava com um pouco de dor, né? Eu até falei que questões pessoais eu tava meio sério. Eu tava com um pouco de dor e tal. Aí eu tive que ir pro hospital, perdi uma grana, porque a lógica aqui da Austrália é muito parecida com a lógica dos Estados Unidos, né? Então, serviços de socorro são bem caros, então eu perdi uma grana preta. Eu fiquei mais preocupado com a grana que eu perdi do que realmente com o meu tornozelo torcido. E minha mãe ficou sabendo disso e ela perdeu noites de sono e teve problemas no trabalho dela, né? Ela não conseguia se concentrar porque ela estava muito preocupada, porque eu sou o filho caçula, né? Tô em outro país e tal, até hoje ela não superou muito a minha saída do país e ela ficou muito, muito preocupada com isso. E veja que eu já tô me recuperando, já tô quase 100%, tá? Não foi nada sério. Mas por ela ter sabido disso, por ela não ter sido poupada disso, ela acabou tendo vários problemas que eram desnecessários, sabe? Ela não precisava saber, porque ela é suscetível, é mulher, e mulheres são suscetíveis. Então, até pro bem delas, os homens eles têm que esconder certas informações. Isso vale principalmente para sua mãe, mas também vale para sua namorada, para sua esposa e tal. E não é só nesse quesito, tem também no quesito de que a suscetibilidade feminina vem por conta da, digamos, fragilidade emocional. E essa mesma fragilidade emocional que elas têm as leva
a fazer fofocas, a criar intrigas, às vezes nem é por intenção, sabe, clara, deliberada. Às vezes elas acabam se envolvendo em assuntos aos quais elas deveriam ter sido poupadas e o homem, por ele acreditar nesse papo pós-moderno de que a sua namorada, esposa, mulher tem que ser 100% confidente, ele tem que criar uma simbiose com ela através de uma interpretação oportunista da Bíblia, dizendo que o homem, quando se une com uma mulher no casamento, ele se torna uma só carne, e aí cria-se uma simbiose, até mesmo psicológica e emocional, que na minha opinião, é uma má interpretação da Bíblia. É dito torna-se uma só carne, não torna-se uma só mente, não torna-se um só padrão emocional, isso é até impossível. Então, beleza, o corpo um do outro realmente se torna um, né? Nos lugares em que o marido vai, a esposa vai, nos lugares que a esposa vai, o marido vai, esse tipo de coisa. Tipo, sei lá, convidam você para uma festa de aniversário e você é um cara casado. Cara, por osmose, né, convidaram a sua esposa também. Todo mundo sabe, quando se convida uma pessoa que é casada, automaticamente se convida também o seu parceiro. Só que no Brasil em especial, por conta dos motivos que eu expliquei em vídeos anteriores, como é a questão do romanticismo, da hipérbole, né, muito vinda da cultura ibérica, o brasileiro ele é extremamente carente, extremamente romântico e hiperbólico, sabe? Daí, o homem ele acaba não liderando no relacionamento como ele deveria, como é um mandamento até bíblico, e eu digo isso porque a maioria do Brasil se considera católica, mas mesmo que você seja ateu ou agnóstico, cara, liderar é a ordem natural das coisas, entendeu? O homem ele é mais capaz para isso. E quando o homem ele não cria esse tipo de barreira óbvia no relacionamento entre o masculino e o feminino, ou digamos assim, o polo masculino e o polo feminino, né, como é dito muito dentro da comunidade, acaba se gerando uma disfunção onde, sei lá, você vai fechar um negócio com um cara que não tem nada a ver com a mulher dele, a mulher fica sabendo. Então, a mulher não tem... Veja, o cara é casado, você tá fazendo um negócio com ele e a mulher dele, a esposa dele, não tem nenhuma responsabilidade sobre o negócio que está sendo fechado, ela não gerencia nada da empresa, ela não tem controle nenhum sobre o serviço que você está prestando, o que ele está prestando a você, né, o marido dela, mas o cara tem que se consultar com a esposa para ver se o negócio pode ser fechado, e aí, basicamente, você está contratando um meio de campo, sabe, um tipo de analista ali que não está em contrato nenhum, que você não fechou o negócio, é simplesmente porque o homem ali, ele não consegue criar uma barreira muito clara entre o polo feminino e o polo masculino, sabe? Ele não consegue liderar o relacionamento dele. Então é muito perigoso essa questão de, tipo, tá virando, na minha opinião, hoje, virou até um preconceito. Eu tenho um preconceito contra homens casados, cara. Lembra que antigamente tinha esse preconceito contra homens solteiros? Porque o homem solteiro provavelmente ele é imaturo, ele é irresponsável, ele é um molecão, né, que não liga pra nada. Então, você fechar negócios com um homem solteiro pode ser um problema, porque esse cara não tem nada a perder, ele não tem família, ele vive do jeito dele, então ele não sabe criar responsabilidades, ele não sabe criar consequências, porque ele não aprendeu isso. Geralmente, no passado, o homem aprendia isso principalmente sendo pai e sendo marido. Então esse era o preconceito contra homens solteiros. Hoje eu prefiro fechar negócios com homens solteiros e não fazer negócios com homens casados, mas negócios com homens casados. Aqui na Austrália é diferente, mas no Brasil eu já tinha tomado essa pílula, e porque o brasileiro ele é extremamente simbiótico com a sua parceira e basicamente você está fechando um negócio com a mulher dele. Mais do que às vezes você está fechando negócio com ele, sabe? Porque ele tem que se consultar com a mulher, ele tem que ver se ele vai tomar essa decisão. Porque às vezes você oferece um produto ou serviço de alto custo, né? High ticket, e aí ele precisa pensar se ele vai tomar essa decisão. E aí, porque isso vai mexer com as finanças da família, ele tem que se consultar com a esposa dele. E, cara... aí ela não sabe como é que tá acontecendo as coisas, aí ela começa a se meter pelo meio, não é ela que ganha o dinheiro da família, é o cara que ganha o dinheiro da família, mas ela tem controle. Aí começa a entrar um meio de campo ali que você não previu, sabe, que não tem responsabilidade sobre o dinheiro, quem tem a responsabilidade sobre o dinheiro é o homem porque é ele que ganha, mas ele dá autoridade pra ela, então é complicado, é muito chato, tá? E o Caio, do canal Nômade Brasileiro,
Ele já falou sobre isso também, porque ele oferece serviços assim, serviços de marketing e tudo mais, e ele já fez um vídeo falando sobre essa simbiose. O Epifania Disruptiva também, canais parceiros aqui do meu canal também, né? Ele já falou que sofre muito com isso porque ele oferece serviço, por exemplo, para os Estados Unidos para imigrantes brasileiros, e ele falou que esses imigrantes brasileiros, eles costumam deixar tudo na mão da mulher. Por exemplo, é a mulher que sabe inglês e o cara não sabe. É a mulher que toma conta dessas questões de imigração, o cara não tá nem aí, ele só vai trabalhar feito um burro de carga para trazer o dinheiro, e muitas das vezes esse cara acaba se ferrando porque ele não sabe inglês, a mulher sabe inglês, se torna independente, arranja um gringo e deixa o cara a ver navios num país desconhecido, muitas das vezes até pagando os custos de imigração, porque vocês já devem saber que casal, quando imigra para um país, paga muito mais caro, como, por exemplo, seguro maternidade, para uma eventual concepção que a mulher possa ter nesse país, porque nesses países de primeiro mundo, cara, como eu falei, o serviço hospitalar, ele não é público, né? Ele é privado e extremamente caro. Então esses países não querem que você tenha filhos lá e deixe sem cuidar e fique sem dinheiro para fazer pré-natal, para fazer parto, para fazer, enfim, para custear, né, essas despesas naturais. Então, o custo do visto para casal é muito mais alto do que para solteiro. E aí, quando o cara ele toma um pé na bunda da mulher, ele ainda tem que custear, ainda assim, o visto de casal, né? E tudo é feito no nome do homem, né? Todas as responsabilidades são jogadas em cima do homem, e a mulher, se ela arranjar um outro cara, um gringo lá, ele começa a custear o estilo de vida dela. E realmente o Epifania tem criticado bastante isso, e eu tenho visto isso cada vez mais acontecer, né? Homens que são incapazes de liderar, e por conta disso eles cedem a autoridade para suas mulheres, mas não a responsabilidade. A responsabilidade, como por exemplo, os contratos são feitos ainda no nome do homem, a responsabilidade de ganhar dinheiro ainda é do homem, sabe? Os custos são do homem, mas a autoridade é da mulher. E os homens caíram nesse papo, eles acreditaram na mentira, é uma mentira feminista essa daí, já tem décadas, tá? De que dando autoridade às mulheres, elas iriam ajudar os homens a sustentar o peso dos relacionamentos e da sociedade, a custear os impostos, a ajudar na casa. E não é isso que acontece. A gente vê, pode pesquisar em qualquer censo, em qualquer fonte da internet, os homens ainda são os líderes financeiros da família, ou seja, os que mais ganham e os que mais provêm dentro de casa. Mesmo dia após dia, passando-se leis para viabilizar o curso superior de mulheres, a especialização, a entrada no mercado de trabalho, mais bolsas e ações afirmativas, e etc, etc. Mesmo assim, é aquela lógica da Rochelle, né? Na série Todo Mundo Odeia o Chris. O dinheiro dela é dela, o dinheiro do marido, do Julius, é da família. Isso, em especial, é muito comum no Brasil, e é por isso que essa série fez tanto sucesso no Brasil, com atores como o que interpreta o Greg e a própria Rochelle adorando, dizendo que amam o Brasil porque são ovacionados no Brasil. Então, na minha opinião, essa série ser tão adorada no Brasil é um termômetro de loucura, sabe? Porque essa série é pra ser uma sátira. Ela é pra ser... Já falei sobre isso. É pra ser um humor ali, uma loucura, e o brasileiro ele leva como sério e como exemplo de realidade, porque a realidade do brasileiro é essa loucura, né? Então, o homem brasileiro, no geral, ele é extremamente mangina, como nós gostamos de chamar aqui dentro da comunidade. O que é mangina? É a mistura de man, em inglês, homem, com vagina, né, que é a vagina. Então, é o homem afeminado, né, o homem emasculado. E eu acho, pra ser sincero, eu acho que o homem que tem mais acesso a mulheres, ele tende a ser mais mangina, tá? Pelo menos no Brasil. Veja, o Brasil ele é um dos países mais manginas do mundo, na minha opinião. E isso não é minha opinião, isso é censo, é um dos países mais promíscuos do mundo. Então dá para fazer essa correlação. Veja, se, eu vou por lógica aqui, se o que o Samuel Heine disse, que quanto mais acesso a mulheres você tem, menos ilusão você tem, ou seja, menos mangina você tende a ser, porque o manginismo ele parte muito dessa ilusão, dessa projeção de virtudes nas mulheres e um apaixonamento, tanto pelo sexo quanto pelo afeto que elas oferecem. Se esse fosse o caso, o país mais promíscuo do mundo era para ser o país mais desperto do mundo, né? O país mais consciente e menos iludido. E esse não é o caso do Brasil, entende?
Claro, existem outras questões, tem questões culturais, questões de colonização. Eu trago várias evidências aqui. Eu gosto da teoria de que não existe verdade absoluta, mas o que chega mais próximo da verdade é o que tem mais evidências a favor. Então eu vou sempre trazendo vários exemplos e várias opiniões, várias observações, vários empirismos e várias evidências para explicar um fenômeno, como é o caso do manginismo gigantesco no Brasil. Eu acredito que é um dos países mais manginas do mundo, deve perder só para a Índia. E aí eu explico isso com promiscuidade, baixo QI, a questão da colonização ibérica, né? Então eu entendo de onde o Samuel Heine partiu aqui, tá? No caso dele, no caso de muitos homens que ele conhece, sim, e eu também posso corroborar com isso, já vi isso acontecer com muitos homens. Quanto mais acesso esses homens têm, menos iludidos a respeito de relacionamento eles podem ser ou tendem a ser. Estou falando de alguns, não estou falando de todos, porque eles começam a ter contato direto, pessoal, com o profano feminino, eles começam a ter mais estudo de campo, mais vivência, e eles começam a ver que a vida real, sabe, não é esse mar de rosas. Só que para mim isso é uma questão espiritual, não tem nada a ver com a experiência, tá? Porque tem homens que têm essa mesma experiência e não seguem esse caminho. Não é algo linear assim, não é algo retilíneo. Como os exemplos que eu citei aqui. Você vê caras da elite, da mídia, né, famosos, que eles tiveram a maior abundância sexual, assim, algo inimaginável para você ou até mesmo para o cara que você conhece que é mais abundante sexualmente. Aquele seu amigo bonito e rico, ou só bonito, ou só rico, que já comeu um monte de mulher, tá? Esses caras da elite, muitos deles tiveram mais excessos sexuais do que você consegue até imaginar. Papo de coisa que você só vê em filme pornô mesmo. E mesmo assim você vê esses caras casando com ex-atrizes pornôs, casando com mães solteiras, né? Casando com mulheres insalubres, tomando divórcio, se ferrando, tomando falsas acusações, sabe? Sendo falidos financeiramente, ou não necessariamente falidos, mas perdendo uma boa bagatela da sua renda ou das suas economias. Casos assim que fazem a visão aqui do Samuel Heine entrar em um conflito, né? Peraí, se esses caras tiveram tanto acesso a sexo, como é que eles são tão burros assim? E é aí que eu digo, cara, é uma questão espiritual. Você tem que ter isso dentro de si, lá ele, né? Você tem que ter meio que uma semente crescendo dentro de você, lá ele de novo, que só precisa ser irrigada pelas experiências certas e aquilo aflora. E aí você começa a se tornar o homem que nós... não vou dizer que nós somos necessariamente, mas que nós entendemos aqui dentro da comunidade como um homem desperto, um homem consciente, um homem lúcido, né? Que vê a realidade do jeito que é. Ou seja, podemos até dizer que isso é uma predisposição. O cara nasceu ou não nasceu com isso. Eu não vou dizer necessariamente determinismo, eu diria uma tendência. O cara nasceu com essa tendência ou não nasceu com essa tendência. Eu não digo determinismo porque qualquer um pode se livrar disso, tá? Pelo menos em teoria. Na prática é um pouco mais complicado. Tem homens que nascem, crescem, têm todos os tipos de experiências ruins com mulheres e relacionamentos e morrem mangina do mesmo jeito, tá ligado? E aí quando o ciclo se fecha e quando você vê que aquele cara não vai mudar, aí você pode dizer, assim, quando não tem mais opção de mudar, aí já é determinado mesmo, aí você pode chamar de determinismo. Mas enquanto o ciclo dele não se fecha, ainda sempre há a opção, a possibilidade do cara mudar. Ele só não quer, mas você sabe que a possibilidade está ali. Por isso que eu gosto de chamar de tendência, porque determinismo não abre espaço para possibilidade. Beleza, agora vamos à segunda parte do e-mail aqui do Samuel Heine, que é a parte dos copings, né? Depois eu vou partir para atração negociada e genuína e falar sobre o assunto do melboriano. Veja só, por que o Samuel Heine aqui, ele acredita que o pensamento de vou ficar rico, vou meter o shape, vou mudar a minha realidade, é um pensamento de cope. O que é o cope dentro da comunidade masculina? Tá? Fora da comunidade masculina significa outra coisa. Dentro da comunidade masculina, ele costuma ser uma narrativa coerente, deliberada, que o indivíduo cria para se negar a ver uma realidade ou para simplesmente aceitar uma dureza da vida, um assunto difícil dele assimilar, e para ele simplesmente entrar num estado paliativo, num estado de torpor, não é?
só para ele continuar funcionando mesmo, porque ele não está conseguindo aquilo que ele queria ou porque ele prefere acreditar numa mentira mais conveniente, mais confortável. Então, geralmente, o coping ele vai funcionar dessas duas formas. Como o próprio Samuel Heine explicou aqui, copings destrutivos, que são aqueles que fazem você negar a realidade para aceitar uma mentira mais doce, porém que vai te prejudicar, e você ignora isso e só tenta se manter naquele estado de torpor ali, ou um coping construtivo, que gera ação para você, você começa a buscar algo que não é o ideal, não era aquilo que você queria, mas pelo menos faz você agir e entrar num estado também de torpor, de satisfação, não tanto quanto aquilo que você idealizava, mas pelo menos é algo funcional. Por isso que ele pôs esses exemplos aqui, o pensamento de vou ficar rico. Provavelmente você não vai ficar rico, tá? Isso se a gente usar, obviamente, as estatísticas, né? Estatisticamente, você não vai ficar rico, cara, estatisticamente, sabe? Você é só mais um que acredita que vai ficar rico com canais dark, dropshipping, marketing digital ou qualquer coisa que seja. Rico você não vai ficar. Você pode ganhar uma grana, você pode ter a sua liberdade financeira, a sua independência financeira, e eu até ensino isso no YouTube Lucrativo, linkado aqui na descrição e no comentário fixado, a você abrir canais dark, a gerenciar canais gringos, a criar o seu próprio conteúdo e ter um canal de sucesso como o meu, dentro do seu nicho, personalizado para você, criando conteúdo daquilo que você se interessa. Ou daquilo que você não necessariamente se interessa, mas você faz porque você quer ganhar uma grana. Mas rico, cara, nem rico eu não fiquei, tá? Então eu não ensino algo que eu não sou ou que eu não fiz. Não faz nem sentido. Mas eu ensino a ter liberdade financeira e a trabalhar da internet. Link na descrição e no fixado se você tiver interesse. Mas rico, provavelmente nem você, nem eu vamos ficar. E, na verdade, eu não estou buscando isso, tá? Eu não quero ficar rico, eu só quero ter liberdade financeira. Mas o cara que pensa em ficar rico, ele está falando de luxo, ele está falando de ostentação, ele está falando de grana e provavelmente ele não vai conseguir fazer isso. Grana quando eu digo muita grana, né? E ele não vai conseguir. Mas pode ser um coping construtivo esse, porque faz o cara pelo menos trabalhar com afinco, né? E buscar aquilo que ele quer. A mesma coisa de meter o shape. Provavelmente você não vai ficar com o shape do Capitão América, né? Você não vai ficar com o shape dos caras que vendem pra você a estética do homem bombado. Provavelmente não. Mas ao menos você vai estar melhorando a sua saúde, vai melhorar sim a sua estética, mas você provavelmente, novamente por estatística, não vai conseguir o tão sonhado shape inexplicável. É isso que o Samuel Heine quis aqui dizer com copings destrutivos e copings construtivos, ou como eu gosto de chamar, copings limitantes e copings edificantes, onde essa ideia de mudar a sua realidade pelo menos te tira da inércia, então é um coping construtivo, te constrói. Copings destrutivos são aqueles que te mantêm na inércia, eles te mantêm num estado de torpor, tá? Você fica entorpecido mesmo ali, estagnado na vida. O exemplo do shape, tá? Dentro da Black Pill, por exemplo, os caras dizem bem assim, cara, não adianta você meter o shape pra pegar mulher, porque não dá pra malhar o rosto, entendeu? E as mulheres ligam muito mais pra atração facial do que pra atração corporal, né? Daí os caras eles dizem, não adianta meter o shape porque eu não vou conseguir aquilo que eu quero, então eu vou continuar sedentário. A mesma coisa com ganhar grana, não tô falando nem de ficar rico, eles falam, a atração genuína vale mais do que a atração negociada, a atração negociada só chama mulheres interesseiras, só pode me levar a tomar um golpe do baú aí, só vai me levar a ser cucado, uma mulher que só vai dar pra mim pelo meu dinheiro não vai gostar de mim, não vai ter atração real por mim, então eu não preciso ter liberdade financeira, não preciso buscar ganhar mais dinheiro, porque eu não vou conseguir aquilo que eu quero. Geralmente, dentro da Black Pill, a chave gira em torno disso, tá? Ganhar atração feminina e sexo entusiasmado. Não é qualquer sexo, é sexo com entusiasmo, com vontade mesmo. Uma mulher dizer assim, meu Deus, você é o melhor, a melhor transa que eu tive foi com você e tudo mais. Então, realmente, eu não estou dizendo que a ontologia da Black Pill é essa, eu estou dizendo que a comunidade e a crença que existe, né, criada por muitos dos pensadores da comunidade, tende a ser assim e parece muito uma carência materna.
O cara ele só quer ser amado e provavelmente ele não foi, não é? E aí ele vive nesse estado de escassez, nesse estado desejoso. Novamente, não estou dizendo que todos os criadores de conteúdo da Black são assim, não estou dizendo que você, entusiasta da Black, é assim, tá? Porque eu acho que, assim, a Black Pill ela tem soldados ainda mais entusiasmados, ainda mais defensores do que a própria Red, né? Eles criaram uma diferenciação entre Red e Black, onde a Black ela é uma realidade mais dura, mais avançada, né? Posterior à Red. E por conta da Black Pill ter uma filosofia bem nihilista, bem materialista, eu não digo isso necessariamente em tom de crítica, só estou dizendo como é que é, uma ideia de aceitação da realidade dura, brutal e feia da vida, esses caras eles costumam se comunicar de uma maneira bem contundente, né? Bem assim, brutalizante mesmo. Então, muitas das vezes vai parecer que eles estão putos, revoltados. E aí essa crença de que a Black é um tipo de aceitação da realidade ontológica acaba criando muitos entusiastas, quase como um comportamento de seita, do tipo, os outros não sabem a verdade, eu sei a verdade. E aí quando você escreve um comentário que destoa da crença dos caras, você vai ver que eles respondem você de uma maneira extremamente contundente, né? Geralmente é te chamando de nomes, então o ad hominem é muito comum. Você vai ver eles fazendo presunções muito comumente a respeito dos seus interesses, das suas vontades e das suas ideias, né? Das suas crenças. Por exemplo, eu sempre fui muito criticado por essa coisa do Volcel, né? Eu digo que eu não faço nada ativamente para me relacionar com mulheres. Basicamente eu não corro atrás. Daí os caras eles dizem o seguinte, é porque você, coruja, você é incel, na verdade. Não existe Volcel, só existe incel. Porque se você... Veja só como é a suposição, a presunção do cara. Se você fosse bonito, se você fosse atraente, você nem precisaria fazer nada, as mulheres iriam até você. Não existe Volcel por escolha, logo, não existe voluntariedade. Logo, não é voluntário, ou seja, não pode ter o voo ali, né? É o in, seria o incel. Então você só está em cope, né? Como eu expliquei aqui, o cope ele é uma narrativa que se cria para lidar com algum desconforto psicológico. Na ideia deles, o meu desconforto psicológico é que eu não consigo ter acesso a mulheres, daí eu crio a historinha de que sou eu que estou as rejeitando, segundo eles, como se fosse, sei lá, a Chiquinha ou Chaves. Quando o Kiko chega com um sanduíche de presunto, eles pedem e o Kiko não dá. E aí eles falam, mas eu nem queria mesmo. Então, veja como isso parte de uma suposição e de uma arrogância fatal, onde eles acreditam que eu valorizo a companhia feminina tanto quanto eles, que eu desejo a companhia, o sexo e o afeto feminino tanto quanto eles, que isso me incomoda, né? A falta disso me incomoda, que eu estou em um estado de sofrimento por conta disso. E como eu disse, isso parte de uma suposição, geralmente é uma projeção, né? É o cara que sente isso, ele tem essa necessidade afetiva e sexual latente, tá? Todo homem tem, mas no caso deles é um estado assim depressivo quase. E daí eles projetam isso em mim, tá? Por arrogância mesmo. E aí eu sempre vou muito além, não é a minha questão é muito mais pela qualidade das mulheres do que pela atração em si. As mulheres, tem mulher que me dá mole, cara, por incrível que pareça, vocês podem acreditar ou não, aí é a escolha de vocês, mas tem mulheres até aqui na Austrália mesmo, no Brasil e tal, mulheres atraentes que me dão condição, entendeu? Só que eu não faço nada ativamente pra ir até elas. Eu não tomo iniciativa, entendeu? É o protocolo deixe-as em paz. E as mulheres, elas não insistem, elas dão sinais e eu não sigo esses sinais. Então elas simplesmente desencanam, porque a mulher nunca dá mole para um só, tá? Ela dá mole para vários homens e vários vão chegar e ela vai julgar dos que chegarem ali qual é o melhor. Eu só não entro no jogo, eu só não quero estar ali na vitrine, entendeu? Na filinha. Então assim, por que uma mulher vai correr atrás de um homem se tem homens correndo atrás delas, entendeu? Por que você vai sair para vender seu peixe se tem gente batendo na sua porta para comprar? Então fica por isso mesmo. E até as mulheres que são mais desinibidas e tomam mais atitude, que chegam em mim realmente, geralmente tem algum problema, né? Porque essas daí estão botando o goleiro na área e elas estão desesperadas por algum motivo. Ou tá bêbada em festa, ou acabou de chupar a língua de outro macho e ela tá, sei lá, num streak, né? Ela tá numa cadeia de chupar língua ali, porque, sei lá, terminou com o namorado e tá tentando recuperar o tempo perdido, tá tentando dar alguma vingança, né? Alguma merda tem. E pra um homem que, no meu caso, tem uma capacidade de ler o ambiente e uma capacidade analítica muito forte,
eu sempre encontro algum problema, sabe? E eu sei, eu não sou maluco, eu não sou paranoico, não sou eu que tô procurando os problemas pra ter do que reclamar. É que eu vejo realmente que tem algum risco ali ou alguma insalubridade na situação. A mulher tá bêbada, a mulher tá fumando maconha. Eu não me relaciono com mulher que tá entorpecida, por motivos até de lei, né? Se ela tá entorpecida, ela segundo a lei, ou pelo menos a cultura, ela é incapaz de consentir, então pode configurar um ato forçado. E a maioria dos casos, quando eu tô em festa ou em algum rolê com os brothers, que acontece é isso. E principalmente no Brasil, quando eu dava rolês no Brasil, festa é merda. Provavelmente a guria chupou mais 5 línguas antes de chupar a sua e vai ficar só no beijinho mesmo. Você vai ficar trocando saliva com macho, né? Sinceramente, quem gosta de beijinho é adolescente. Já tô velho pra esse tipo de coisa. Isso nem me satisfaz mais. Pra você conseguir realmente uma bombada ali, você vai ter que pedir o Instagram dela ou alguma outra rede social, trocar ideia, chamar pra sair pra ver se rola alguma coisa. Sinceramente, né? Punheta não é tão satisfatória quanto um ato real, mas é menos trabalhoso e tem menos riscos. Então é uma questão de custo-benefício a esse ponto. Mas enfim, né? Concluindo essa questão aí da visão de copings dentro da Black Pill, você consegue perceber como, geralmente é assim, né? Os caras eles tendem a ter uma visão muito simplista a respeito da vida e da realidade, né? Eles não olham ali as nuances, as subjetividades, o contexto no qual o homem está inserido, as experiências que o cara já teve, os interesses do cara. Tipo, eu tô numa situação aqui onde eu não quero me envolver com mulher nenhuma, né? Eu tô construindo ainda a minha vida aqui na Austrália, porra, não tem nenhum ano que eu tô aqui. Não, eles partem assim de uma visão uma visão bem míope, né? Geralmente baseada em vida de computador, né? Os caras eles veem na internet alguma coisa, as informações que a internet dá são bem limitadas e os caras eles usam quase que de um efeito Dunning-Kruger, né? Para totalizar o assunto. Tipo, tudo que eles viram é tudo que existe. Mas na verdade tem várias camadas ali, em cada situação tem uma infinidade, sabe, de complexidades ali, subjetividades e enfim. Mas agora voltando à situação do Daniel Vaccaro e a diferenciação entre a atração negociada e a atração genuína. Para quem não sabe, tem sempre gente nova chegando aqui, não que isso necessariamente seja uma coisa boa porque pode ser enorme, né? Mas a definição entre atração genuína e atração negociada a atração genuína ela é entusiasmada, a mulher ela quer se relacionar com o homem porque ela tem atração física por ele. Pode não ser necessariamente só física, mas geralmente, tá? 90% dos casos é física, ou pelo menos é majoritariamente física. Ela pode também gostar, sei lá, dos papos do cara, das coisas que o cara gosta, disso e daquilo, alguma outra coisa ali, mas geralmente é físico. Essa é a atração genuína. E a atração negociada, a mulher tá ali por motivos que não são esses, tá? Qualquer motivo que não seja atração genuína é atração negociada. Como, por exemplo, ela não tem opção melhor. Sendo que todo mundo tá com alguém porque não tem opção melhor se você parar pra pensar, né? É só você pensar assim, pense na mulher mais atraente que você já viu e pense na segunda mulher mais atraente que você já viu. Se você conseguir ficar com a segunda mulher mais atraente que você já viu, você pode dizer que você tá com ela só porque você não conseguiu a primeira? Pode, tecnicamente. Ou seja, todo mundo que tá se relacionando, cara, todo mundo, tá? Gostaria de ter uma pessoa melhor do lado. Não é à toa que é muito comum que pouco depois de se iniciar o relacionamento, tente se mudar o parceiro. Porque se a pessoa ela tivesse com quem ela quisesse estar, uma pessoa que ela considera perfeita, ela não ia tentar mudar o parceiro. Isso, inclusive, é um termômetro muito bom para saber quando a sua namorada, ou esposa, ou whatever, ela perdeu a atração por você. Ela começa a querer te mudar demais. Provavelmente porque ela já tem uma ideia de homem melhor, ou porque ela já viu um homem melhor, e ela está tentando fazer com que você melhore para se encaixar naquela ideia, ou naquele perfil de homem melhor, em vez de ir buscar esse homem melhor na pista que está salgada. Então ela prefere melhorar aquilo que ela tem do que realmente ir atrás, né, de algo melhor. Eu não estou dizendo necessariamente que isso é algo ruim, tá? Melhorar o parceiro pode ser uma coisa boa também, né? Tanto para si mesmo quanto para o próprio parceiro. Como eu falei, é um termômetro, ou seja, é um espectro, né? Chega um momento onde fica insustentável. A mulher começa a querer mudar tudo de você e começa a reclamar de tudo sobre você porque ela já perdeu a atração por completo, ela já nem te respeita mais. Então tem que ter uma suavidade aí, né? Tem que ter, porra, um equilíbrio. Tipo, a mulher só fala uma coisa,
Eu não gosto dessa tal coisa que você faz, não quer dizer que ela perdeu por completo a atração por você, né? Vai com calma. Então essa é a definição, né, de atração negociada e atração genuína. E é muito difícil, em grande verdade, o homem detectar a atração negociada e a atração genuína, cara. Não é uma ciência exata, tá? É muito. Você pode ver que dentro da comunidade, os caras que falam sobre atração negociada e atração genuína, bem como o VSM, né? A notinha de 0 a 10, é muito subjetiva. Ou também a definição de honradinha, né? A definição de unicórnio, de mulher ideal. É muito subjetiva, cara. Tem caras assim que eles estão satisfeitos com um tipo de mulher que outros não estão satisfeitos. Tem caras que acham mulheres nota 8 que outros acham nota 6. Tem uns que acham que existe uma atração genuína, que se sentiriam extremamente validados num relacionamento X ou Y, mas quando eu particularmente vou olhar, eu falo, cara, esse relacionamento pra mim não me traria satisfação, sabe? Eu não estaria feliz num relacionamento desses. Então é uma questão bem subjetiva, e como eu falei, essas nuances, essas subjetividades, complexidades do indivíduo, geralmente os criadores de conteúdo da Black, os mais entusiastas da Black, né, não necessariamente os criadores de conteúdo, mas também os comentadores, né, os defensores da Black, eles deixam escapar, ao meu ver. Daí, por exemplo, como é que você vai saber se o Daniel Varcaro, um dos homens mais ricos do Brasil, ele tem uma atração genuína ou negociada, teve atração genuína ou negociada da sua esposa Marta Graeff? Porque ele é um cara, não vou dizer que ele é um shed necessariamente, né? Ainda mais na idade em que ele estava, na situação em que ele estava, depois de vários processos estéticos e tal. A própria definição de shed, ela é bem, como eu falei, bem subjetiva. Tem caras que vão falar, o shed é só o Chico Lachowski, é só o Leonardo DiCaprio no auge, é só os grandes galãs no auge. Aí vai ter, inclusive, caras do luxmax.org, né? Que é um fórum de Black Pill e Luxmaxing aqui da internet, que vão dizer que o Justin Bieber, no seu auge, ele não era shed. Porque o que define shed não é a atração que ele gera nas mulheres, mas sim certas proporções faciais, como o queixo, né? Os olhos ali, a testa, sabe? Como eu falei, os caras tentam cientificizar, se é que essa palavra existe, uma coisa que é basicamente conversa de botequim, sabe? É só papo mesmo e é extremamente subjetivo. Não tem ciência muito por trás disso. Talvez tenha ali em certas pesquisas como o Mewing, tá? O Mewing, de fato, foi pesquisado e mostrou que consegue desenvolver o seu maxilar, principalmente na idade... Na verdade, é quase que só na idade que você ainda está desenvolvendo a sua estrutura óssea, né? Na puberdade. Depois disso já fica mais complicado. É papo de ser paliativo, ser placebo mesmo, né? Mal ajuda você simplesmente fazer Mewing depois que a sua estrutura óssea facial já está formada. Ou o caso de que mulheres elas tendem a considerar mais atraente um certo tipo físico e tipo facial de homem. E isso foi uma pesquisa baseada em entrevistas e tal. Então, pode parecer que tem muita ciência por trás, mas na verdade é mais cientificismo, né? Os caras eles pegam argumentos e estudos para fazer um background, mas as crenças que eles criam são mais conversas de botequim. Como é o caso das notas, né? O caso das notas, como é o caso da atração genuína e negociada, porque assim, é uma coisa do espírito humano, né? Não tem como criar uma métrica para essa questão abstrata que é o espírito humano. E o que é que eu falei que é espírito? É um sistema de valorações, o que você valoriza. Tem pessoas que valorizam mais isso e tem pessoas que valorizam mais aquilo, subjetivo. Então como é que você vai conseguir metrificar ali, medir, né? Metrificar é mais uma palavra que eu inventei mesmo, ela nem existe. Como é que você vai medir a atração que a Marta Graeff tinha pelo Daniel Varcaro? Porque o cara ele tinha uma boa aparência, não necessariamente um Chad Vader e tal. Ele era rico, então assim, ela tava com ele por conta da grana, por conta do que ele conseguia oferecer pra ela, ou por conta da atração física que ela tinha por ele, se é que tinha alguma. É foda, entendeu? É foda decidir isso. Então vai muito mais pela sensação do homem, sabe? Essa é a minha birra com a porra da atração negociada e atração genuína. Por isso que eu digo que nem existe atração genuína, cara. É só atração negociada, entendeu? Vai muito mais pelo próprio homem e o que ele sente da tal da atração. Cara, é muito fácil, principalmente esses caras que eles não tiveram muito acesso a mulheres, e quando eu digo isso, não tô tentando fazer shame e dizer, você é um cabação, você é um virgão, você não sabe nada do mundo. Não, eu não tô fazendo isso. Eu só tô dizendo assim, partindo até mesmo do princípio que o próprio Samuel Heine aqui explicou,
que existem homens realmente que não tiveram muitas experiências sexuais e por conta disso eles têm, ou não tiveram nenhuma, né? E por conta disso eles têm uma idealização daquilo que é o sexo. E partindo desse princípio, ele tem razão. Eu acho que ele se equivoca com o fato de que quanto mais experiências sexuais o homem tem, mais ele tende a ser desperto. Não é bem assim. Se o cara ele tem poucas ou nenhuma experiência sexual, o homem tende a ser mais blue pillzão, né? Mais iludido, mais romântico e tal. Mas não necessariamente, quanto mais experiências sexuais o homem tem, mais desperto ele fica. Então, a partir desse princípio que eu uso esse argumento de que, cara, os homens que eles ficam falando sobre atração genuína e tudo mais, muitos deles nem tiveram muitas experiências sexuais assim. Se tiveram, se ele falar assim, eu sei o que é atração genuína, eu já tive acesso à atração genuína, isso não necessariamente significa que ele sabe do que ele está falando, que ele está sendo lúcido e desperto, tá? Porque é muito fácil uma mulher fingir atração genuína e o homem acreditar. O homem cai muito fácil nisso aí. O homem ele não tem preparo emocional para lidar com um chá bem dado, entendeu? Um chá daquele chá bem dado mesmo. Talvez o homem ele seja programado para cair nesse chá porque assim foi feita a reprodução humana, não é? Assim é feita a provisão e proteção feminina, assim que a humanidade se configurou de tal forma que é justamente a fragilidade, a vulnerabilidade feminina que as torna dependentes dos homens, que faz os homens se atraírem por elas. Então, quanto mais o próprio conceito de feminilidade, né? Quanto mais vulnerável, quanto mais frágil, quanto mais coitadinha uma mulher e é justamente isso que as faz ser dependentes do homem, mais atraente ela é aos olhos do homem, entendeu? Então, cara, você foi feito para encontrar atração genuína onde provavelmente nem há. Olha, por exemplo, o que aconteceu muito no Brasil. No Brasil, eu acho que poucos países do mundo têm essa cultura, até hoje ainda se tem muito essa cultura, mas era mais comum no passado, de o moleque fez 13, 14, 15 anos, leva ele pra casa da luz vermelha, bota ele pra perder o cabaço logo, principalmente com uma mulher profissional, porque ali ele vai ver que a atração genuína não existe porra nenhuma, tá? É tudo atração negociada, e geralmente esse era um ritual de passagem onde não tinha só o sexo, era também um processo onde o guri ele ia adentrar o mundo masculino, ele ia para um cabaré, por exemplo. Olha na Bahia, aquela coisa do coronelismo, o Bataclan, né, lá de Ilhéus, muito bem mostrado na minissérie e no romance Gabriela de Jorge Amado. Ele não era simplesmente um food estéreo, onde você entrava, pegava a guria, comia e saía fora. Não, ele era todo um ambiente. Era um bar embaixo e os quartos estavam em cima. Os caras iam no fim de semana para passar a noite ali, trocar ideia, jogar conversa fora, às vezes até brigar, fazer coisas de homem e secundariamente, tá? Secundariamente, não era o evento primário, tinha as profissionais e o sexo ali que os caras iam fazer de forma paga. Todo sexo é pago, né? Mas vocês me entenderam. Então, o guri que ele era levado pra lá, ele ia adentrar todo o ambiente masculino e receber toda uma retórica. Ele ia, obviamente, também praticar o ato, e aí, depois que ele finalizasse o ato, eu projeto, né, eu imagino, acredito, até porque é necessário isso aí, né, tem que acontecer para ter um background, os homens iam chegar ali, falar para ele bem assim, você agora é um homem, tá? Isso aqui é para você entender que todo sexo é pago, não existem mulheres santinhas, limpas e perfeitas. A sua mãe, ela é uma mulher como qualquer as outras que estão aqui. A diferença é que ela escolheu atender a um cliente só, que sou eu, seu pai, marido dela. No quesito sexual, não existe mulher pior ou mulher melhor, tá? É até complicado eu dizer isso aqui no YouTube, mas isso me lembra até um vídeo do Epifania que eu estava assistindo recentemente e ele falou justamente isso. Tem caras que ficam projetando, por exemplo, menininhas bonitinhas e santinhas da igreja, que elas são límpidas e elas são, oh meu Deus, puras e tal, mas até mesmo se você for casar com ela, se relacionar com ela de alguma forma, e você for levar ela pra cama, você vai descobrir que entre quatro paredes, ela tem as fantasias dela, ela tem os desejos dela,
provavelmente ela vai xingar, tá? Ela vai gemer de uma forma que você não imaginaria. Provavelmente ela vai pedir pra você bater. Provavelmente ela vai... ela já tem um histórico sexual, tá? Ela já desenvolveu a sexualidade dela, as fantasias dela, os desejos dela. Ela é um ser humano. Por isso que eu acho que o Samuel Heine ele não está correto em dizer que quanto mais experiências sexuais um homem tem, menos ele tende a ser iludido. Porque no Brasil tinha-se essa cultura de levar o guri muito cedo para perder o cabaço ali, perder a paixão e o romance por mulheres, né? Só que acabou-se perdendo também a retórica por trás, que era a parte mais importante, entendeu? Era o que... tinha prática, obviamente, de levar o guri pra beber, pra, dar rolê com homens ali, praticar o ato com uma profissional. Não tô dizendo que isso é certo ou errado, tá? Mas era o objetivo disso aí na época era fazer o guri perder as inibições. E também o guri com 14, 15 anos naquela época já era um homem, né? Porque a expectativa de vida era muito menor. A necessidade de trabalho também, o guri da cidade já estava trabalhando, já tinha que começar a trabalhar. E também, assim... 30, 35 anos já era assim um ancião. Quando eu digo um ancião, não é idoso, velho, fudido, acabado, necessariamente. É assim, já era um homem sábio, entendeu? Já era um homem de muita vivência. Hoje, é um homem jovem, tá começando a vida agora. Então tem todo esse contexto. Também se casava muito cedo, né? As meninas se casavam assim na menarca, né? Na primeira menstruação e tal. Mas assim, perdeu-se a retórica, perdeu-se a lógica por trás. E agora só se leva os jovens para perder o cabaço simplesmente por perder o cabaço. Não se dá a eles um sistema de valores, uma aula, um entendimento a respeito de masculinidade, feminilidade, relacionamentos, homens e mulheres e tudo mais. Não se dá mais isso. É simplesmente vá, transe, perca o seu cabaço, né? Como o máximo de mulheres possíveis. Se você aprender, você aprendeu. Se você não aprender, dane-se. Ninguém vai segurar a tua mão, ninguém vai te ajudar em nada. Então não tem mais aquela tutela geracional. Isso começou com os boomers, cara. Os boomers receberam muita coisa da geração Silent, mas acabaram com a tutela geracional. Boomers e geração X foram os que mais pensaram assim... vamos torrar aqui as heranças dos nossos filhos, dane-se, eles têm que sofrer mesmo, eles têm que se virar sozinhos mesmo. Não teve... Foi um vídeo muito bom do Caio a respeito disso, né? O Epifania também fez um vídeo sobre isso, sobre como os boomers, eles largaram os filhos para viver sozinhos no mundo, né? Também eles viram que o mundo estava mais seguro, mais industrializado, e aí eles deixaram os filhos se virarem ali, porque também os boomers eles têm muita síndrome de Peter Pan. Vários deles, depois de 60, 70, ainda querem viver assim como se não fossem pais, como se não tivessem filhos, transando, viajando e dane-se. E deixaram os filhos basicamente se virarem sozinhos, entendeu? Então acabou essa tutela, acabou esse patrocínio, né, de homem pra menino. Esse apadrinhamento. Já foi, cara, que bizarro isso, né? E aí, por conta dessa falta de educação, o que é que acontece? Os guris, eles querem fazer o ritual de iniciação, eles querem fazer sexo, eles querem, né, se transformar em homens. Daí, sem um guia, sem uma teoria para guiar a prática, o que é que acontece? Eles começam a atrelar a masculinidade deles, né, o fato de ser homem, o ritual de passagem à mulher. E aí eles começam a achar que para ser homem tem que comer mulher, a masculinidade ela começa a se definir a quanto o homem ele é atraente, a quantas mulheres ele consegue fazer feliz, dar prazer, conquistar, né, atrair. Sendo que esse não era o propósito, não era para ser assim, né? E, obviamente, para piorar, isso ainda se une a um potencial, né, um potencializador, na verdade, instintivo, biológico, que é a libido masculina. Aí fode tudo. Não era o sexo que fazia o homem, né? Até bíblico isso aí. Não é da mulher que vem o homem, pelo contrário, é do homem que vem a mulher. Não é à toa que Eva ela traz o conhecimento, não é? Então, ela traz o pecado do conhecimento, do aprendizado, não é? Então o homem, quando ele aprende através da mulher, seja ela ensinando, tutelando, no caso das mães, não é? Tanto que os pais, eles desmamavam o guri ali numa certa idade justamente para quebrar ali o ciclo de tutela feminino, matriarcal, como também o menino ali se entendendo como homem, se descobrindo como homem através de uma mulher. Só dá merda, entendeu? Só dá nessa betice aí que a gente tá vendo. Enfim. E os homens, eu não sei de onde surgiu exatamente isso aí, talvez tenha sido criado pelas próprias mulheres, pelas mães, né, ensinando aos filhos, porque costuma ser assim, a mãe ela tende a fazer o filho
tende a fazer o filho se tornar um romântico, né? Tende a fazer o filho se tornar um cara muito doce, muito afável com outras mulheres, até por conta da sororidade feminina. Ela pensa assim, isso acontece até hoje no feminismo, mas no passado, no feminismo moderno, né? Eu digo feminismo moderno porque pra mim todas as mulheres são feministas até certo ponto, né? É uma questão assim de mais ou menos. Porque pra mim, eu já expliquei isso a vocês o porquê, o feminismo ele não é uma ideologia, ele não é simplesmente politicagem, ele não é uma burocracia. Pra mim, o feminismo é a própria natureza feminina, porém expressada de maneira social, política e culturalmente, tá? Por isso que existem mulheres que vão ter uma natureza mais assim ou mais assado. É um espectro. Pra mim, toda mulher é feminista. Minha mãe, sua namorada, sua esposa, todas elas são. E se você for sagaz o suficiente, você vai perceber que todas elas têm não só uma influência do feminismo moderno, propagandista, que elas veem na TV, que elas ouviram em algum lugar de outras mulheres e tudo mais, como se você for cavar mais a fundo, você vai ver que a natureza é intrínseca a todas elas. Assim como a dos homens também. Isso aí as próprias mulheres já catalogaram, né? Machismo, patriarcado, sei lá. Elas têm os nomes também. O feminismo é basicamente a mesma coisa. É inato, é intrínseco, é inerente a elas, só que elas não tratam dessa forma, né? Então, para elas, o machismo é mal e o feminismo, ele é, na verdade, uma reação deliberada, política, social e tal, uma ideologia contra o machismo. Quando, na verdade, é maior hoax isso aí, isso é manipulação. Tanto o machismo quanto o feminismo são inerentes à estrutura humana. Mas o que eu estava dizendo é que as mães elas tendem a fazer com que os filhos eles se comportem de uma maneira que seja mais agradável às outras mulheres, mesmo ela sabendo que aquele tipo de comportamento não é atraente. Mesmo ela não se sentindo atraída por um homem como aquele que ela quer tornar o filho, tá? Mesmo o marido dela não sendo aquele tipo de homem, não tendo sido aquele tipo de homem quando eles se conheceram, quando ela se sentiu atraída. É porque, primeiro, tem duas explicações para isso. A deliberada e a não deliberada. Se é deliberada, a mulher ela tá fazendo isso, a mãe, né? Ela tá fazendo isso porque ela se importa muito mais com transformar o filho dela num serviçal do feminino, ou seja, do coletivo feminino para outras mulheres, do que realmente se preocupar com o sucesso sexual dele e o próprio legado genético dela. Só que para mim isso não faz muito sentido, porque isso vai contra o próprio gene egoísta, né? Eu acho, na minha perspectiva, é a segunda explicação. A mulher, quando ela tem um filho, o sistema hormonal, o sistema psicológico dela muda. E por questões de consanguinidade, por questões assim de não ter relacionamento consanguíneo, né? A mãe, ela olha pro filho sem atração sexual. Então ela não olha aquele guri, ela não cria aquele guri com a intenção de tornar ele atraente, nem mesmo para ela ou para outras mulheres. Naturalmente, né? É uma adaptação da própria mente humana para evitar a consanguinidade. Imagine se uma mãe começasse a transformar o guri num moleque atraente para ela e para outros, sexualmente atraente para ela e para outras mulheres. Ia dar merda. Então a mãe, ela tenta fazer o guri se tornar menos atraente sexualmente possível, até como uma forma de proteção contra relacionamento consanguíneo, né? E aí o que é que ela faz? Ela bota o guri pra ser o mais miqueinha, que é justamente o que menos transa, é o que é menos atraente e é o que menos tem sucesso reprodutivo. Não necessariamente menos tem sucesso reprodutivo, né? Mas ele não vai ser aquele cara, porra, que molha a calcinha, sabe? Que abre pernas. Vamos convir. É simples. Uma mãe não enxerga o filho como um potencial parceiro sexual. Uma mãe, pelo menos, saudável, né? Normal. Por isso que ela tende a tornar o filho diferente daquilo do que ela realmente gosta na cama. Agora, veja que isso é instintivo. A mulher não consegue... ela nem está consciente disso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela não consegue evitar. Aí, nós, homens... catalogamos isso, identificamos isso, e por isso que nós devemos ser os líderes, porque nós temos essa capacidade de entender isso. E aí você que é um pai, tu vê teu filho, 13, 14 anos, miqueinha, feito de miqueinha pela tua própria esposa, a mãe dele, que obviamente está seguindo o instinto para evitar a consanguinidade, fazendo ele ser não atraente para ela sexualmente, né, por motivos óbvios. Só que você vê que isso vai prejudicar o guri na vida sexual dele, na vida adulta dele, né, na vida pessoal dele. Porra, tu não quer isso pro teu filho. Daí tu pega o guri pela mão e fala, porra, vamos lá, deixa eu te dar uma aula aqui sobre mulheres.
Deixa eu te dar red pill, né? Deixa eu te dar uma aula aqui sobre sexo, sobre isso e aquilo. É uma coisa que falta pra caralho nos moleques hoje, entendeu? E é por isso que vocês estão vendo no título desse vídeo, que eu já escolhi, né? Mas eu vou botar quando eu upar, que é: o beta tem que acabar, entendeu? O beta tem que acabar, sabe? A minha cruzada realmente é contra o beta, vocês têm razão, a Epifania tem razão, ele me redpilou a respeito disso. A cruzada tem que ser contra o beta, velho. Porque assim, beleza, o Miqueinha, o Betinha, né, como a gente chama, existem duas definições de beta, vocês já devem saber qual é. A primeira é o beta social, que ele não é atraente para as mulheres porque ele não tem aquilo que elas querem. E tem a segunda é o beta espiritual, que é o cara que se prostitui por mulher, que ele dá autoridade pra mulher sem responsabilidade. É o famoso Miqueinha, o Mangino, o escravoceta, enfim. Ou seja, o sistema de valores dele, né? Espírito é o quê? Sistema de valores, cara. A grosso modo, né? Então, assim, o Miqueinha, ele tá acreditando numa mentira. Então esse é o grande problema, né? Mas ele tá bem intencionado, como eu falei em vídeos anteriores, ele tá bem intencionado. Ele quer realmente ali favorecer a mulher, amar a mulher do jeito romântico e tal. Só que não dá pra mudar a natureza feminina. Talvez o próprio miqueísmo ele seja da natureza masculina. E que talvez isso também não dê pra mudar, entendeu? Só que os seres humanos, os homens, né, ao longo da história, eles passaram o tempo todo tentando conter, controlar, mudar a natureza feminina com leis, com burca, com religião, com violência, com casamento, instituições, política, tentaram de todo jeito. Olhe para o mundo moderno. Isso deu em alguma coisa? Isso resolveu alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Porra nenhuma, né? Deu em nada, deu em nada. Tu pega teu avô, teu bisavô, teu tataravô, teu sei lá o que avô, veja só no que deu, né? Então, por que isso aconteceu? Obviamente por conta do beta. Só que o beta, o Miqueinha, o Mangina, né, o escravoceta, como nós gostamos de chamar, ele é criado principalmente por conta dessa cultura sexólatra, essa cultura marianista, essa cultura ginoteísta, né? Uma cultura de botar o sexo, o afeto feminino, a companhia feminina como objetivo principal do homem e o maior prazer que existe na Terra. Bem como colocar mulheres como criaturas totalmente indefesas, que merecem proteção e provisão incondicionais, que devem ser poupadas de toda a responsabilidade, de toda a dor e de todo o sofrimento. Enfim, várias crenças aí que fazem parte do inconsciente social coletivo da humanidade, tanto de homens quanto de mulheres, como chamava Carl Jung, né? Inconsciente social coletivo. É um nome mais científico e mais rebuscado para simplesmente Matrix. Que são as crenças gerais da sociedade, das pessoas, né, de uma civilização, seja ela global ou regional, a qual as pessoas elas nem têm consciência, entendeu? Elas só cultuam isso de uma maneira não deliberada, elas não refletem, elas não pensam, elas não têm conhecimento lúcido disso. Mas as atitudes delas expressam essas crenças, e isso acaba gerando uma cultura, né? Que é algo que é cultivado por muitas pessoas. Daí só resta realmente penalizar o beta. Fazer uma cruzada contra o beta, né? Punir o beta. Só que o beta já tá sendo punido de um jeito brutal, né? As leis estão punindo o beta de todo jeito. A cultura tem punido o beta. As propagandas têm punido o beta. É cusparada na cara de homem e os caras não acordam. Então, porra, velho, não vai resolver. Nada resolve, entendeu? A questão é que nada resolve. Eu já falei pra vocês, o negócio é rumo ao abismo, né? O Trunks do Futuro já falava isso, o Epifania também fala isso. É rumo ao abismo externo. Então, assim, tudo que é externo a você já era, já acabou. Se você é cristão, então é escatologia pio, entendeu? Deixa o mundo acabar, deixa ruir, deixa queimar. Porque, assim, você seria um rebelde contra Deus até mesmo se você não quisesse que os próprios planos dele se realizassem. Que é o de que o mundo vai tender ao maligno mesmo. É bíblico isso aí, tá escrito. O mundo vai se acabar, vai se destruir, salve-se a si mesmo, né? Fuja para as colinas, como foi dito a Ló, né? E não olhe para trás. Justamente foi a esposa dele, a mulher dele, que olhou para trás e virou um pilar de sal. Fuja de Sodoma e deixe o beta ser sodomizado, literalmente, nesse caso. Você pode ficar meio puto, porque, assim, é o beta que impede você de ter um relacionamento mais funcional, né? Porque o beta, ele vai lá e oferece muito a uma mulher.
E você não tá querendo oferecer tanto assim. Não é porque você não tem, é porque a própria mulher não merece. Então você tá vendo aí o Gaba, por exemplo. Porra, Fabiane Thompson, cara. Caralho. Tem uns vídeos brutal dessa mulher, entendeu? Porra, Marta Graef, mãe solteira. Pô, Mayra Cardi, lá do Primo Rico, né? O Thiago Nigro. Tá que pariu, entendeu? Os caras dignificam a mulher, assim, bota anel no dedo, dá o sobrenome. Então, assim, você que quer casar de uma maneira mais funcional, ter filhos, ter relacionamento, você se sente meio puto com o beta, com razão até, porque, tipo, uma mulher que é compatível com você, ela tá pedindo muito mais do que ela merece, justamente porque tem algum beta que tá levando pra sair no rolê mais caro no Coco Bambu no primeiro encontro, entendeu? Tem um beta que tá dando carona, tá levando da faculdade pra casa, da casa pra faculdade a troco de nada, não recebe nada, entendeu? Então como é que fica o seu valor de barganha? Como é que você consegue barganhar? Então realmente a cruzada tem que ser contra o beta. Só que você não consegue evitar o betismo, né? Os caras, eles se reproduzem. Assim, quando eu digo que se reproduzem, eu não digo que eles estão tendo muitos filhos. Muitos deles são cornos até mesmo, né? E assumidos e gostam. Tipo, filho de outro homem, né? Assume ali, se relaciona com mãe solteira. Ou mesmo não sabem, né? Acabam tomando falsidade paternal aí. Isso é muito comum, era mais comum até no passado do que hoje. Porque hoje tem DNA, né? Mas o beta, ele se reproduz ideologicamente, né? Ou espiritualmente. É um filho de mãe solteira aqui, sabe? Um cara que já nasceu assim, às vezes teve um pai, mas o pai não é presente, o pai não é forte, sabe? Ou teve as experiências erradas também. São vários motivos. Nenhum desses nós podemos detectar como especialmente determinante. Alguns mais influentes do que outros. Mas é uma reprodução que simplesmente você não consegue controlar. Talvez seja até da natureza humana, né? E o problema é que assim, você pode ter um filho e cuidar para que ele não seja um beta espiritual, mas isso não vai adiantar o suficiente, porque vai ser um no mar de bilhões, né? E aí? E é claro, como diria, quem foi que disse isso? Eu esqueci, mas os idiotas eles governam o mundo não por capacidade, mas porque eles são muitos. E aí o beta, que ele tem esse espírito de mangina, e ele tem mais capacidade até mesmo de provisão e proteção que você, e ele entrega isso de graça para mulheres de baixíssimo valor, isso acaba criando uma disfunção, uma anomalia no mercado sexual, né? Gerando péssimas negociações para você, destruindo seu valor de barganha, inclusive criando aberrações ideológicas como essa de que mulher com filho é para homem de verdade, homem maduro, né? O homem que quer uma mulher virgem e do lar, ele é na verdade um inseguro que não consegue lidar com uma mulher com experiências. E tem muito homem que repete essa porra, tá? Não sei se eles fazem isso achando que vão ganhar alguma vantagem. Vou ganhar vantagem, vou conseguir aí as migalhinhas de xoxota. Ou simplesmente eles acreditam nisso e eles estão certos disso, né? Eles têm convicção. Aí agora você não pode exigir mais porra nenhuma, porque não é só o simples fato de que você não vai conseguir, né? Porque as mulheres elas estão conseguindo negociações muito boas, oferecendo nada, porque esses caras aceitam tudo. Mas tá chegando ao ponto de você ser culpabilizado e até criminalizado por você exigir alguma coisinha. Do tipo, quero uma mulher virgem. Porra, estão dizendo que você tem tendências pedofílicas. Quero uma mulher simplesmente agradável. Você é inseguro, né? Você é misógino, machista. Porra, meu irmão, já era. Assim, it's over, rumo ao abismo mesmo. A cruzada tem que ser contra o beta. Só que a nossa cruzada é passiva lá ele, né? Porque não dá pra ativamente fazer esses caras sofrerem mais do que eles já sofrem na mão de mulheres insalubres, de um sistema que odeia homens, das leis, né? Da vara de família. Esses caras já sofrem todo santo dia, não acordam, nada melhora. Você nunca vai conseguir penalizar mais o beta do que o sistema já penaliza eles, e mesmo assim o cara não acorda. Então, assim, é o mundo do jeito que é, eis aí o principado de Satanás. Sinagoga do capeta, né? Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja, e até mais.